Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Nós temos compartilhado sobre a boca do peixe e você essa semana. Nós estamos vendo como nós passamos por dificuldades, tribulações e sofrimentos, mas todas essas dificuldades, tribulações e movimentos têm um propósito. Um propósito divino de nos prevenir da boca do peixe. E nós hoje vamos ver essa mesma questão no livro de Romanos sobre o nosso país. Quais são as tempestades que temos passado no nosso país? Quais são as dificuldades, as tribulações que a nossa nação, o nosso país tem trazido sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério? E como Deus tem usado tudo isso na nação para nos prevenir da boca do peixe? Como? Romanos 8, 28, Paulo começa dizendo que sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, existem coisas que nós sabemos. Paulo está dizendo, nós sabemos, eu sei. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas no próprio contexto de Romanos 8, Paulo fala que existem coisas que nós sabemos e existem coisas que nós não sabemos. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que nós não sabemos? Pode colocar a outra tela? Da mesma forma, Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo o seguinte, que há tanta dor, há tanto sofrimento neste mundo. Paulo fala que nós sabemos que a criação ela sofre com gemidos inexprimíveis. Então nós, por muitas vezes, passamos por tantas dificuldades, tanta dor, tanta angústia, ou situações que perdemos o controle na nossa vida, que nós não sabemos nem como orar a Deus a respeito dessas situações. E Paulo está dizendo isso, que nós muitas das vezes não sabemos como orar. Mas uma coisa nós sabemos, que todas estas coisas que nós não sabemos como orar, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poderia terminar a mensagem já aqui. Já somos mais do que abençoados só com essas palavras, não sabemos? Mas tem mais. Deus tem mais para nós. Eu quero falar o primeiro tópico sobre todas as coisas. O que são todas as coisas? Ele fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Deus age em todas as coisas. O que são essas todas as coisas? Todas as coisas... Olha só, Romanos 11, versículo 36, Paulo levantando a Deus uma doxologia, uma palavra de louvor e adoração, ele está falando de Jesus e ele diz assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então todas as coisas que cooperam para o nosso bem são de Jesus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Próximo. Olha só. Ele faz conforme o seu propósito. Efésios 1:11, ele fala assim que ele nos predestinou e ele nos abençoa conforme o seu propósito. Abram aí que eu não coloquei todo o versículo, mas vamos ler todo para a própria Bíblia pregar para nós. Romanos 1:11 diz assim, Efésios 1:11. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Próximo, Lola. Romanos 8:32. Ele diz assim nesse contexto de Romanos 8:32, que ele não poupou o próprio filho.
Como, pois, ele não nos dará juntamente com Jesus Cristo todas as coisas? Então, olha, nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pois dele, por ele e para ele são todas. E ele faz todas as coisas conforme o propósito dele. E ele nos dará todas as coisas. E agora olha só o que são essas todas as coisas. O último, 1 Coríntios 3, 21 e 22. Se você quiser abrir, abra comigo. 1 Coríntios 3, 21 e 22. Amém? Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. Ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ele possui todas as coisas. E ele faz todas as coisas conforme a vontade dele, a boa vontade. E ele diz que todas as coisas são nossas. E aí ele cita o nome dessas coisas. Os ministros que são colocados para nos exortar e nos ensinar o caminho do Senhor, Jesus nos deu. O mundo, essa nação ao qual nós oramos, foi dada a nós. Todas as coisas do mundo foi dada a vocês. A vida, porque em Cristo nós temos vida e a morte não tem mais poder sobre nós. E a morte foi dada para nós. Muitos vão falar, eu não quero a morte. Mas a morte foi dada como um presente, sabe por quê? Porque a morte não é mais uma inimiga nossa. A morte é uma passagem para a presença do nosso Deus. Nenhum cristão deveria ter medo de morrer. Paulo diz para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse, eu ganhei a morte como um presente, um laço vermelho. Ela é um presente de Deus para mim. Eu não temo a morte. Ele me deu. O presente, Ele me deu. Todas as coisas cooperam para o bem. O presente. Como está a sua vida agora? Como está a sua conta bancária? Como está o seu filho, a sua filha, sua saúde? Como está o seu presente? Como está o seu presente? Aí eu pergunto, o que você espera do seu futuro analisando o seu presente? Muitos já estão abaixando a cabeça porque não temos esperança se nós pensarmos por nós mesmos. Mas ele está dizendo, ele nos deu o presente. Sabe o que ele está dizendo? Que essa situação tão difícil, tão lacrimejosa, tão espinhosa que você está passando nesse momento foi um presente de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Porque por meio disso Ele já preparou um futuro para você. Porque Ele te deu todas as coisas. O presente e o futuro. E o que Ele deu é para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. O presente, o futuro, a vida, a morte, o mundo. Pedro, Paulo, apóstolo, pastor Joel, eu, pastor Ricardo. Todas as coisas cooperam para o futuro que Deus tem para a sua vida. E esse futuro é um futuro bondoso. Jeremias 29. Jeremias dá uma palavra para o povo que está na Babilônia. Imagine um povo sem roupas. Quando eu digo sem roupas, não digo nu, mas eu digo com roupas de escravo, não com roupas de festa. Um povo preso, um povo escravo, um povo longe da sua terra, que perdeu seus animais, que perdeu sua casa. E Deus diz, os meus planos para vocês são planos de bondade. Eu preparei um futuro para vocês. Mas você olha para essa vida e fala assim, Deus, você tem um futuro para mim? Eu estou na Babilônia, eu sou escravo, eu não sei nem se eu vou voltar a ver a minha terra. E Deus diz, eu tenho planos de um futuro abençoado para você. Então, o bem, olha só, o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ver o que é esse bem. Próximo, Lola. Um dos bens
que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e esse bem, uma das coisas é o quê? Ser como a imagem do seu filho. Tem um bem maior que esse, ser como Jesus? Esse é um bem que Deus quer para nós. Se Deus falasse assim, escolha um bem para você, eu te dou todas as coisas. Escolha o bem que você quer. Uns iam escolher carro, outros iam escolher casa, outros iam escolher um ministério frutífero, outros iam escolher tantas outras coisas. Mas Deus falou assim, olha, eu vou te dar todas as coisas e eu vou escolher o que é melhor para você. E sabe o que eu escolho? Você ser igual ao meu filho. Que não há nada melhor do que isso. Ser a imagem do Cordeiro imaculado, ao qual toda a criação vai dobrar os joelhos. E nós seremos os seus pupilos. Nós seremos os seus pintinhos que entram debaixo das suas asas e são protegidos por Ele. Esse é o bem que Deus preparou para você. E o segundo bem, olha só. O outro é ser glorificado. Assim, aqueles que chamou também predestinou, os que predestinou, Ele justificou, e os que justificou, Ele glorificou. Então, um outro bem que Deus preparou para nós é ser glorificado. Todas as coisas cooperam para a sua glorificação. Quando a gente pensa nesse versículo, a gente só pensa o seguinte: a minha dívida, o meu carro. Mas você já parou para pensar que até as coisas que você pensa que te separa da sua glorificação estão conduzindo você para a sua glorificação? Não sei se vocês são como eu. Eu sou um pobre, miserável cristão, que todos os dias preciso ser encorajado, que Deus me ama e que eu serei glorificado um dia. Que eu olho para mim e falo assim, é impossível eu ser glorificado. É impossível. E Deus fala assim, não, Johnny, essas coisas as quais você está achando que é impossível você ser glorificado, estão te conduzindo humildemente para um futuro glorioso. Assim é na nossa vida. E por último, ele fala sobre que Ele nos amou primeiro. Ele fala que essas pessoas que estão preparadas, essas bondades, essas pessoas que estão separadas, todas estas coisas, essas pessoas que estão separadas, um futuro cheio de bem, não são qualquer um. Não é toda a nação. Não são todos aqueles que se chamam crentes. Não são todos aqueles que reúnem numa igreja. Mas ele mesmo, Paulo, fala que são todos aqueles que amam a Deus. E aí ele fala assim, aqueles que foram chamados com propósito. Então ele fala duas vezes das mesmas pessoas. Os que amam a Deus e os que foram chamados com um propósito são a mesma pessoa. Os que amam a Deus e os que foram chamados com um propósito são a mesma pessoa. Esse texto poderia terminar assim, todo o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo poderia terminar aí o versículo. Não precisava continuar dizendo para aqueles que foram chamados com um propósito. Mas enfaticamente ele coloca, para aqueles que foram chamados com um propósito. Significa o quê? Que você saber que você foi chamado com um propósito é muito importante. É muito importante. Não sei vocês, mas para mim, a maior importância de saber que eu fui propositalmente chamado por Deus é que nos momentos onde a minha fé na minha performance não consegue levar a minha fé adiante, eu confio que Deus tem um propósito. Ele tem um propósito de escolher e chamar alguém tão pecador como eu, porque eu não ia chamar. Eu não ia me escolher. Eu saber que eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro. Sabe, eu gosto muito de assistir filmes de drama. Até assisti uma semana, esses dias com minha esposa. E eu falei assim para ela depois do filme, falei, amor, eu gosto muito de assistir esses filmes. Ela falou, por quê? Só para ficar se segurando, para não passar vergonha, para não chorar? Eu falei, eu não sei, mas esses filmes, eles me
trazem para a realidade da vida. Nós queremos criar um mundo onde não existe sofrimento. Nós queremos criar um mundo onde não existe dor, não existe perda, não existe dissolução, não existe mentira, não existe traição. E são essas coisas que nos destroem. Porque quando vem, a gente não sabe como reagir. E esse texto, Paulo fala de ser chamado por Deus, de ser predestinado conforme a imagem de Jesus, de ser justificado, de ser glorificado. E uma das coisas que eu mais fico bravo são pessoas que vêm falar de teologia, de chamado, de predestinação, de não sei o quê, mas não entende a dor da igreja. Não entende que as pessoas, se você lê essas maiores doutrinas da Bíblia, elas foram colocadas nas Escrituras no contexto onde o povo mais sentiu dores. Essas doutrinas não existem para trazer um aplauso ou um glória a Deus no púlpito ou um aplauso lá no seminário. Essas doutrinas existem para trazer um sorriso naquele que está numa cama, no hospital. Essas doutrinas, eu digo, a teologia, a palavra de Deus, elas existem para quê? Para você ter esperança num funeral. Deus nos dá essas palavras em meio à dor, em meio ao sofrimento, para que nós possamos crer que por trás dessa tempestade, que por trás dessas nuvens negras, existe uma face sorridente que está olhando para nós. Uma face que está no controle de todas as coisas. E que muitas das coisas nós não conseguimos explicar. Um exemplo, a vida de José. Para mim, essas doutrinas existem para que a vida de José faça sentido. E qual é a vida de José? Um jovem de 17 anos, que tinha todo um futuro pela frente. Se fosse nos nossos dias, uma faculdade, melhores roupas, um bom emprego, amado pelo pai, pela mãe, mas foi traído pela sua família, jogado num poço, cresceu num cárcere, sendo escravo de todos. Tinha tudo para ser uma pessoa amarga. E no final da sua vida ele fala assim que era plano de Deus. No final da vida ele diz assim: Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam. Então, se nós cremos que Deus faz todas as coisas cooperar para o nosso bem, nós vamos nos levantar e vamos crer que toda essa situação dificultosa, escura, tempestuosa da nossa nação está no controle do nosso Deus. E isso não nos faz imparciais. Não porque Ele está no controle e nós não fazemos nada. Mas por Ele estar no controle, faz todo sentido guerrear. Por Ele estar no controle, faz todo sentido pegar numa espada. Porque do contrário, se Ele não estivesse no controle, não tinha por que orar. Não tinha por que guerrear. Por quê? Porque nós nunca venceríamos. Mas por Ele estar no controle, por Ele ser soberano, vale a pena orar. E muito. Guerrear. E muito. Porque Ele é a nossa força. E Ele é a nossa fortaleza. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.